Apocalipse capítulo 3, a sétima carta à igreja de Laodiceia, no versículo de número 14, está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A sétima carta, irmão, se você não entende bem, a sétima carta, ela é direcionada à igreja do arrebatamento, à igreja da última hora. A sétima carta, ela é direcionada à igreja que precederia a vinda de Cristo, a igreja que estaria no mundo para a volta de Jesus. Esse é o sentido da carta à igreja de Laodiceia, o sentido para nós hoje, porque o Senhor mandou escrever 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. Só que no final de cada carta ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Senhor não está se referindo particularmente apenas à igreja de Laodiceia. Cada carta dessa não está se referindo particularmente, exclusivamente, apenas àquela comunidade, àquela igreja, àquela congregação. A carta tem as cartas do Apocalipse, irmão, ela tem uma abrangência mundial e uma abrangência milenar. A igreja em todas as épocas, ela recebeu essa mensagem. E a mensagem para a igreja de Laodiceia é uma exortação para a igreja da última hora, que eu creio piamente que a igreja de hoje, por conta dos sinais, por conta do cumprimento das profecias que anunciam que Cristo está às portas, e nós somos essa igreja. E a revelação está mostrando que a igreja de Laodiceia, ou seja, a igreja que precederia a volta de Cristo, a igreja que estaria no mundo para o tempo do arrebatamento, para o tempo da volta do Messias, para o tempo da volta de Cristo, seria uma igreja morna, seria uma igreja, irmãos, um povo em cima do muro, um povo indeciso, um povo que não sabe o que quer. Essa é a igreja de Laodiceia. O Senhor diz: eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, e tomaras que tu fosses frio ou quente. É uma igreja morna, que não é fria nem quente. É uma igreja indecisa, uma igreja que não sabe o que quer. É um povo, irmão, que não se santifica. O povo, a igreja atual, a igreja de Cristo da atualidade, pelo menos a igreja da atualidade, irmão, é uma igreja que não se santifica, é uma igreja que não busca santidade, é um povo que não busca se distinguir, se separar do mundo, é um povo que não procura viver para Deus, é um povo que não se santifica. Santificar significa, irmão, separar e colocar a parte para Deus, cortar e colocar a parte para Deus. E a igreja da atualidade é uma igreja morna, é uma igreja que não se santifica. Você olha para a igreja hoje, irmão, você não vê mais santidade. Se olha para os homens da igreja hoje, você não vê mais santidade nos homens. Olha para as mulheres da igreja hoje, você não vê mais santidade nelas. É uma igreja, irmão, que não se separa do mundo. Pelo contrário, é um povo influenciado pelo mundo. São pessoas dentro da igreja que são influenciados pelo mundo, influenciados pela cultura. É um povo que não se influencia pela palavra de Deus e nem influencia a sociedade. É uma igreja fraca, é uma igreja débil, uma igreja morna, uma igreja que não faz diferença ela está aqui como não. É uma igreja que não brilha, é uma igreja que não resplandece, é uma igreja que não transparece a glória de Deus para a sociedade. É uma igreja, irmão, que acha tudo normal,
E porque acha tudo normal, imita o mundo. Tudo que o mundo faz, alguns de vocês fazem também. Tudo que o mundo pratica, alguns de vocês praticam também. Tudo que o mundo, a forma como o mundo fala, alguns de vocês falam também. É uma igreja influenciada, irmão. Uma igreja que se deixa influenciar, que acha tudo normal e que imita o mundo. Porque acha que nós somos livres, aí nós temos que imitar o mundo. Se nós, exatamente por nós sermos livres, nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Exatamente por nós sermos livres, nós não podemos imitar o mundo. Pelo contrário, o mundo tem que ser influenciado por nós. O mundo que tem que procurar imitar as nossas vidas. Mas se nós não estamos sendo diferentes, estamos parecendo com eles, imitando a eles, em que eles irão nos imitar? É um povo, irmãos, é um povo carnal, é um povo vendido à carnalidade. São pessoas que, as pessoas que compõem a igreja hoje, que fazem parte da igreja hoje, são pessoas, grande parte são pessoas vendidas à carne, dominadas pelos seus desejos, dominadas pelos seus pensamentos, dominadas pelas suas vontades, pela sua carnalidade. São pessoas mundanas, pessoas que praticam exatamente, que fazem tudo o que o mundo faz, mundanas e cobiçosas das coisas terrenas. A maioria de nós, irmãos, somos cobiçosos das glórias terrenas. A maioria de nós, irmãos, somos invejosos das coisas terrenas. A maioria de nós sonhamos e almejamos grandes patamares, grandes altas posições. Queremos ser revistos, elogiados, aplaudidos, fama, glória, honra, poder, riquezas, status. É uma igreja mundana, uma igreja, irmãos, que é totalmente avessa, totalmente o contrário, oposta à santa igreja de Cristo, no seu princípio, na sua criação, como a igreja de Atos. É uma igreja que não tem nada a ver, é uma igreja que curte o mundo, uma igreja que curte carnaval. Eu me escandalizei agora, irmão, nesse carnaval, quando eu soube a notícia, alguns irmãos falando para mim: pastor, lá no Rio de Janeiro, nas escolas, entre as escolas de samba do Rio de Janeiro, tem um trio elétrico gospel, tem um trio elétrico evangélico. E eu disse: eu não acredito. É uma igreja, irmão, cega, é uma igreja surda, é uma igreja que não tem temor ao juízo de Deus, uma igreja que não tem temor ao julgamento de Deus. São pessoas que estão dentro da igreja para macular a igreja, para manchar a igreja, para ferir a santidade da igreja e para escandalizar o santo nome do Deus da igreja. São pessoas, irmãos, que adentraram em nosso meio e que ganharam status, fama e glória, e que por conta do status, a fama e a glória que eles têm, as pessoas dão ouvido ao que eles dizem, e o que eles dizem é o que está certo, e o que eles falam é o que as pessoas praticam, levando multidões a sambar em nome de Jesus. É uma igreja carnal, irmão, é uma igreja vendida à carne, uma igreja que curte o mundo, é uma igreja, irmão, que reúne jovens dentro dos seus templos, com luzes apagadas e canhões de luzes coloridas para dançar forró agarrado. É uma igreja, irmão, totalmente alheia ao que é santidade. E a palavra de Deus diz: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que aquele que não se santifica não poderá ver a face do Senhor. Se você é uma dessas pessoas que está sendo influenciada por este movimento gospel, nos anos 60, irmãos, nós éramos conhecidos como protestantes. Há algum tempo atrás, nós passamos a ser chamados de crentes, depois de evangélicos, e agora somos conhecidos como gospel, e depois não sabemos o que virá. Ouvi um pastor dizendo essa frase e gostei dessa frase, e é exatamente o que está acontecendo.
nós estamos perdendo a nossa identidade. Nós perdemos, aliás, a nossa identidade. A igreja está totalmente comprometida com o mundo. É uma igreja que aceita tudo, que tolera tudo. É uma igreja onde o mundo está dentro dela. O mundo está dentro da igreja. É uma igreja, irmão, onde os jovens namoram se agarrando, se beijando, se lambendo e certamente excitados. Jovens da igreja namoram assim. É uma igreja que tolera, que aceita o divórcio, o segundo casamento. É uma igreja que tem em seus púlpitos pastores casados pela segunda vez. É uma igreja que tem em seus púlpitos pastores casados pela terceira vez. Se você não sabe, as duas das maiores igrejas de Fortaleza, os pastores são casados, um 2 vezes e o outro, se eu não me engano, 3 vezes. E está em cima do púlpito, dizendo que é pastor e conduzindo uma multidão. É uma igreja, irmão, é um povo. E o pior, que os membros não se dão conta disso, que as ovelhas não percebem essa imoralidade. As ovelhas não percebem essa falta de ética bíblica, essa falta de conduta cristã, essa falta de conduta de santidade em cima dos seus altares. Igreja que está sendo contaminada, porque a contaminação está vindo de cima do altar, está contaminando as ovelhas que estão no púlpito, que não conferem os ensinamentos com as escrituras sagradas, mas que apenas engolem tudo que se pregam para elas e se fala em nome de Deus. É uma igreja, irmão, idólatra. A igreja atual é uma igreja idólatra, uma igreja que adora homens, uma igreja que adora apóstolos, uma igreja que adora placas, uma igreja que adora denominações, uma igreja que adora objetos, títulos, imagens, estátuas. É uma igreja idólatra. É uma igreja ecumênica. É uma igreja que se alia a outras igrejas que não tem nada a ver com aquilo que eles creem. É uma igreja ecumênica que se mistura com outras religiões e acham que é normal para o bem da sociedade. Tem uma apresentadora uma apresentadora evangélica aqui em Fortaleza, numa televisão daqui. Uma semana ela está numa igreja evangélica e dizendo: olha que é uma bênção, que o poder de Deus está aqui, que bênção, que glória. Outra noite ela está numa missa de cura, como eu vi outro dia ela indo, uma missa de cura, e começaram a cantar, e ela disse: a unção de Deus está muito forte aqui. E começou a entrevistar as pessoas dando testemunho de que tinham feito alguma promessa, algum santo, e tinham recebido a cura. E ela estava lá dizendo que ali, aquele lugar era uma bênção. É uma igreja ecumênica, uma igreja que não sabe distinguir entre o que é trevas e entre o que é luz, entre o que é verdadeiro, entre o que é falso. Uma igreja que não tem convicção das santas e sagradas escrituras, uma igreja que não tem convicção da santa doutrina, do santo evangelho, uma igreja que não tem convicção certa do que é errado. Basta alguém chegar, está fazendo alguma coisa errada, pregando alguma doutrina errada, mas está dando certo, então aquilo já passa a ser certo, aquilo já passa a ser adotado pela igreja como se fosse algo correto. É uma igreja sem discernimento, é uma igreja sincrética. É uma igreja sincrética porque é uma igreja que tem um culto mesclado. Nos cultos da igreja atual tem um pouco do catolicismo nas suas campanhas, nos seus amuletos que eles levam para idolatrar, para proteger os seus lares. É uma igreja que tem um pouco da Umbanda e do Espiritismo na batida dos seus tambores, onde os irmãos ficam rodando dentro da igreja. É uma igreja mística, é uma igreja sincrética, misturada. Não é uma igreja pura, é uma igreja morna. E irmãos, é uma igreja de fé, de uma fé dividida. É um povo de uma fé dividida. É um povo que está, por exemplo, no culto de quarta-feira, e o pastor prega: irmãos, não ajuntei riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Irmãos, Mateus 19, dificilmente o rico entrará no reino do céu. Tiago capítulo 5, ai de vocês ricos, porque a riqueza de vocês vai dar testemunho contra vocês no dia do juízo.
e a riqueza de vocês está enferrujada, e vai aquecer mais o fogo para queimar a carne de vocês no fogo do inferno. Tiago capítulo 5. E você vê a igreja na quarta, escuta essa doutrina, dizendo que as riquezas dificultam a sua entrada no reino de Deus. Na quinta-feira você liga o rádio e você sai achando essa doutrina boa, realmente essa doutrina é verdadeira, e você quinta-feira vai, liga o rádio e você escuta o contrário. Você liga a televisão, você escuta o contrário. Um pastor dizendo que vai na divisa do Brasil com o Uruguai, com o Paraguai, e vai ali onde está uma grande hidroelétrica fazer uma oração para Deus te dar riqueza, para Deus te fazer algo grande. Você vai, liga o rádio amanhã e você escuta um pastor dizendo: Deus vai te exaltar nesta terra, Deus vai te honrar nesta terra, Deus vai te dar riqueza, Deus vai multiplicar teus bens. E ali você já ouve aquela palavra e você já aceita também. Uma fé dividida, uma fé que não é pura, uma fé que não é genuína. Somos pessoas, irmãos, que não temos convicção do caminho que estamos andando. Boa parte de vocês, boa parte de nós, temos vindo para a igreja apenas para cumprir um rito religioso, apenas para ter um falso senso de que tem uma religião e está tudo bem comigo, apenas para ter um falso sentimento de que cumpri a minha obrigação na semana. Mas somos pessoas, muitos de nós são pessoas que durante a semana não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com leitura bíblica, não tem compromisso com oração, que não se santifica por onde anda. É o que muitos de nós temos sido, irmãos. Uma igreja dividida, de uma fé dividida, que não conseguimos entender a mensagem do puro e simples evangelho, que não conseguimos compreender o que a doutrina bíblica realmente ensina. É uma igreja, irmão, que está dividida na sua fé. E isso também aconteceu com Israel. E eu quero que você veja o exemplo que aconteceu com Israel. 2 Reis, capítulo 17. A igreja, o povo de Israel também, houve um tempo em que foi uma igreja morna, uma igreja dividida. Olha o que é que Israel estava praticando, presta atenção, versículo 24. E o rei da Síria, 2 Reis 17, 24, trouxe gente de Babel, de Cuta e de Ava, isso nome de cidades. 2 Reis 17, verso 24. O rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e de Serfavaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram a alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Por quê? Porque esse povo tinha ido habitar em Israel, em Samaria, que faz parte de Israel, e eles não sabiam como adorar o Deus de Israel, e Deus enviou leões para matar alguns deles. Agora eles vão lá no rei da Síria dizer que o povo não sabe o costume do Deus da terra, pelo que Deus mandou leões para ela, entre eles, e eles que a mataram, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: leve ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas cidades dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação na sua cidade, nas quais habitavam. Os de Babel fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima. Cada cidade tinha feito o seu Deus, né? 31. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os serfavitas queimaram seus filhos no fogo, a Adrameleque e Anameleque, deuses de Serfavaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdote nos lugares altos, os quais exerciam o ministério na casa dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações,
entre as quais eles tinham sido transportados. Preste bem atenção numa coisa, irmão. Agora vamos pular para o verso de número 36. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com grande braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco, não esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas o Senhor vosso Deus temereis, a ele, e ele vos livrará das mãos dos seus inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam às suas imagens de escultura, como fizeram os seus pais, assim também seus filhos e os filhos dos seus filhos até o dia de hoje. O que é que o texto está dizendo, irmãos? Que o povo mesclou o culto. Foi levado até eles um sacerdote. O sacerdote, irmão, era o homem que sabia ensinar o povo como se cultuar a Deus, como servir a Deus, como adorar a Deus, como prestar um culto a Deus, como andar na presença de Deus. E o sacerdote foi e ensinou o povo o que eles deviam fazer, mas o povo não deu ouvido ao que o sacerdote fez. O povo ouviu em partes o que o sacerdote disse. O povo fazia um pouco do que o sacerdote ensinava, mas também cada um fazia também o seu Deus. O culto estava misturado, o culto estava mesclado, havia perdido a pureza, havia perdido. O culto não era mais teocêntrico, não era mais voltado para Deus. Deus não era mais o culto do centro, Deus não era mais o alvo principal do culto, Deus não era mais o alvo, o objeto exclusivo do culto. Agora havia muitos outros sendo adorados, e é o mesmo que está acontecendo com nós hoje. Você adora a Deus, mas você também adora a pornografia. Você adora a Deus, mas você também adora a sensualidade. Você adora a Deus, mas você também adora a mentira. Você tem dividido a sua obediência a Deus, a sua fé em Deus, a sua crença em Deus com as coisas desse mundo. No teu coração está cheio de altares. Você tem adorado muitos deuses. Tem temido a Deus? Tem, mas também tem adorado suas imagens de escultura. E Deus de maneira alguma estava satisfeito com isso. O povo estava capengando entre dois pensamentos. É o que ele diz no tempo do profeta Elias, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Com essa prática de servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao mundo, servir ao Deus e ao mesmo tempo servir às riquezas, servir a Deus e ao mesmo tempo servir o dinheiro, servir a Deus e ao mesmo tempo servir os amuletos. Isso tira, irmão, tira a santidade da igreja. Isso tira a igreja do caminho do Senhor. Em 1 Reis 18, no verso 21, Israel estava assim, e um homem chamado Elias, um profeta de Deus, diz assim no verso 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Era assim, irmão, que o povo estava. O povo estava dividido. Escute, os crentes de Israel estavam divididos. O povo que era conhecido como povo de Deus estavam divididos. E Deus enviou um homem chamado Elias para perguntar àquele povo e dizer para eles: vocês não podem ficar divididos entre dois pensamentos. Por que Elias disse isso? Porque ninguém pode servir a Deus e a outro ser. Em Mateus capítulo 6 a Bíblia diz: ninguém pode servir a Deus e as riquezas. A Bíblia diz que nós não podemos dividir a nossa servidão. Ou nós servimos a um ou servimos a outro. O profeta Elias chamou o povo e perguntou: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam a Ele e deixem Baal para lá. Mas se Baal é Deus, sirvam a Ele e deixem Deus para lá.
Elias levou o povo, irmãos. Elias confrontou o povo com uma palavra, porque o povo precisava se decidir. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Que pena que a minha garganta está assim, eu não consigo falar bem. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite, irmão. Nós precisamos nos decidir. Você precisa se decidir, meu irmão. Você não pode continuar vivendo o cristianismo que você está vivendo. Você não pode continuar sendo o cristão que você é. Deus está vendo que você está dividido. Deus está vendo que o teu cristianismo é um cristianismo morno. Deus está vendo que a tua fé é uma fé dividida, que você divide a sua adoração entre Deus e a você mesmo. É preciso, irmão, que nós tomemos uma decisão esta noite. Deus nos confronta com a sua palavra. Assim como Deus enviou Elias para falar, assim Deus nos envia esta palavra essa noite. Que nós não podemos continuar cocheando entre dois pensamentos. Você não pode continuar saindo dos cultos e assistir o Pânico. Você não pode perder o culto de quarta-feira para ficar em casa assistindo futebol. Você não pode dividir, irmão. Nós temos que nos decidir. O que é mais importante para ti, Deus ou Pânico? O que é mais importante para ti, Deus ou Fortaleza e o Ceará? O que é mais importante para ti, Deus ou a novela? Somos crentes viciados, que não conseguem se libertar. Você não é liberto ainda pelo sangue de Cristo. Você não consegue desligar a televisão. Você não consegue parar de ver a novela. Você está viciado a ela. Você não consegue parar de fumar. Você está preso a ele. Você não consegue parar de beber. Você está aprisionado a ele como um servo. Lá em Apocalipse novamente, lá no mesmo capítulo 3, a igreja de Laodiceia era uma igreja que pensava que era rica e que não tinha falta de nada. É o que está acontecendo também com a igreja de hoje. No versículo 17 ele diz: como dizes, sou rica, estou enriquecido e de nada tenho falta. No começo do versículo ele diz: era uma igreja que aparentemente vivia uma vida tranquila. Sim, iam para os cultos, levavam a Bíblia, cantavam os louvores, davam glórias a Deus. E era uma igreja que não estava percebendo. Uma igreja grande, uma igreja que crescia, uma igreja rica, abastada, de muito recurso, de muito poder aquisitivo. Mas era uma igreja que achava que não tinha falta de nada. Uma igreja que achava que as bênçãos de Deus se resumem em meras bênçãos, em meras coisas terrenas. Uma igreja que achava que riqueza era sinônimo de que Deus estava com eles. Uma igreja que pensava que poder aquisitivo era sinônimo de que Deus andava com eles. Nós estamos ricos, nós estamos enriquecidos, nós não temos falta de nada, Deus está conosco, Deus anda conosco. Mas Deus diz: e tu não sabes que tu és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Esse é o retrato, irmãos, da igreja atual. Esse é o retrato individual da maioria de nós. Deus ele diz que está prestes a vomitá-la. Ele diz no verso de número 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. É como se o Senhor estivesse apelando, entre aspas, obviamente. Deus está desejando que a igreja, ou seja logo fria e desviada, ou seja logo uma igreja quente. Deus, essa mornidão da igreja está causando náuseas em Deus. Ele diz: porque tu nem és morno, porque tu és morno, não é frio nem quente, eu te vomitarei da tua boca. É como se Deus estivesse aqui, irmão, apelando. É como se Deus estivesse dizendo para a igreja: por que é que você não decide logo ser logo frio? Por que é que você não decide logo mergulhar no mundo por inteiro? Por que é que você não decide logo se entregar aos prazeres da carne? Porque a sua vida de mornidão está me dando náuseas. É isso que Deus está dizendo. É como se Deus estivesse dizendo para nós: você está perdendo tempo.
Se entregue logo ao mundo, se entregue logo aos vícios de uma vez, se entregue logo à prostituição de uma vez, se entregue logo ao adultério de uma vez, se entregue logo à luxúria de uma vez. Você está perdendo tempo, porque você está condenado. Aproveite logo o mundo de uma vez, porque você está condenado. Estou pronto a te vomitar da minha boca. A tua mornidão tem causado náuseas em mim. Ah, meus irmãos, quantos de nós temos causado náuseas em Deus? Quantos não olhem para a sua vida? Eu não conheço a sua vida, eu não conheço o teu comportamento, não conheço a tua conduta. Eu não sei o que você come, o que você deixa de comer. Eu não sei onde você faz seu mercantil, sua feira. Eu não sei o que é que você compra, quanto você compra. Eu não sei nada da sua vida, aonde você mora. Eu não sei nada, quais são os teus relacionamentos, aonde você trabalha. Eu não faço a menor ideia. Mas olhe para a sua vida, meu querido, e veja se você não tem sido esse crente morno lá no seu trabalho. Veja se você não tem sido esse crente morno lá no teu emprego. Veja se você não tem sido esse crente morno lá dentro da tua casa, no meio da tua família. Veja se você não tem sido esse crente que tem causado náuseas em Deus. Queridos, nós não estamos brincando, nós estamos falando de salvação. Estamos falando de vida eterna em mansões celestiais e condenação eterna num lugar chamado lago de fogo e enxofre. Nós estamos falando sobre isso. São de coisas eternas que nós estamos tratando aqui esta noite. A tua alma é eterna. Desde o dia que você nasceu um ser eterno que nunca mais terá fim. A tua alma é eterna. Ela pode sair de dentro do teu corpo, o teu corpo voltará ao pó, mas ela irá viva para o inferno ou para o paraíso, para esperar a ressurreição, para ser condenado no lago de fogo e enxofre, ou para herdar o reino dos céus. Você é um ser eterno, não tem mais como fugir dessa realidade. Eu sei que ninguém pediu para nascer, mas nascemos, não temos como fugir dessa realidade. Há um destino para nós, ou um tormento eterno, ou a vida eterna com Deus. Não tem como mais fugir disso, não tem como mais escapar disso. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, você não quer ter outro filho? Eu digo: não, eu não quero ter outro filho. Só um filho é o suficiente, só um filho basta, porque esse mundo não se presta mais para colocar seres humanos nele. A situação para se viver nesse mundo, irmão, está calamitosa, terrível e assustadora. Nós vemos pessoas de bem sendo assassinadas todos os dias. Nós vemos pessoas de bem levando tiro, levando facada. Vemos pessoas de bem sofrendo latrocínio, morrendo, porque trabalhou e com seu dinheiro comprou alguma coisa, e alguém foi lá e matou ele para tomar o que ele ganhou, comprou com seu salário. O mundo está terrível. E se nós, irmãos, estamos desejosos de sair desse mundo, que Cristo venha logo nos tirar daqui. Para que colocar mais um ser humano aqui? Não, Deus está falando que Deus não suporta mais essa mornidão da igreja, que nós precisamos nos decidir. O mundo está escandalizado com a igreja chamada evangélica. O mundo está escandalizado com a igreja chamada cristã, com a igreja chamada, conhecida pelo nome de evangélica, com a igreja que leva o nome de Jesus. O mundo está escandalizado com ela. Agora vai caber a nós continuar escandalizando o mundo, ou limpar o nome do evangelho, pelo menos para algumas poucas pessoas. Mas eu vejo Deus dizendo para a igreja de Laodiceia que ela precisa tomar uma decisão, que o fato dela ser fria, dela ser morna, não se decidir para ser logo fria, e não se decidir para ser logo quente, isso tem causado náuseas em Deus. Mas logo em seguida, irmão, eu vejo que com tudo isso, Deus nos oferece uma oportunidade. Nós viemos aqui para ser exortado, viemos aqui para ser corrigido, esse é o melhor culto que tem. Viemos aqui para ser repreendidos, sim, pela palavra dele. E com tudo isso, com toda essa insatisfação de Deus, Deus nos oferece a oportunidade
Ele diz aqui no verso de número 19 de Apocalipse 3: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e se arrependa. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. O Senhor nos oferece aqui, igreja, uma oportunidade. Deus está nos dando a oportunidade de quê? Apesar da igreja de Laodiceia ser uma igreja morna, apesar da igreja de Laodiceia ser uma igreja cega, miserável e nu, Deus está oferecendo para ela uma chance. Uma igreja, irmão, desviada da verdade, e sequer percebia isso, assim como muitos de nós. Estamos andando pelo caminho largo, fazendo coisas que desagradam a Deus, vivendo um cristianismo que desagrada a Deus, e sequer estamos percebendo. Esses shows que se realizam aqui em Fortaleza, eles fazem esses shows e sequer percebem que estão desagradando a Deus. Esse arraial gospel que vai ter aí, que vai ter um arraial gospel daqui a pouco aí, eles fazem isso e eles sequer percebem que estão desagradando a Deus. Eles sequer percebem que estão andando contra a doutrina da santidade de Deus, contra a doutrina bíblica. Eles sequer percebem que estão blasfemando do nome de Deus, insultando o martírio de Cristo e dos apóstolos. Uma igreja dormente que não percebe. Alguns aqui têm praticado pecado e a mente ficou cauterizada, acostumada com aquele pecado, e já não luta mais. No princípio você lutava contra aquele pecado, no princípio você tentava resistir àquele pecado, e hoje você não tenta mais. Hoje você se entregou totalmente a ele. Sua mente ficou cauterizada, está acostumada. É como se aquilo fosse normal para você agora. O Senhor está nos dando uma chance, irmão. O Senhor está dizendo: se arrepende. O Senhor diz no verso número 18: sê, pois, zeloso e se arrepende. É o que eu quero dizer para você com esse texto. Tenha zelo da doutrina bíblica, tenha zelo da palavra de Deus e se arrependa. Uma das maiores dádivas do homem, irmão, é o arrependimento. O que mais alegra a Deus na vida de alguém é o arrependimento. A única coisa que a Bíblia resista, a única coisa que faz com que haja festa no céu, é quando um pecador se arrepende. É quando alguém que está no pecado, quando alguém que está no erro se arrepende. Em todas as escrituras, é a única coisa que faz com que haja festa no céu, é quando um pecador se arrepende. Deus está nos dando essa chance essa noite. Deus está nos despindo. Nós estamos nus diante de Deus e com vergonha, porque Deus descortinou a vida de muitos aqui esta noite. Deus mostrou para você que está vendo a sua nudez e que Ele conhece as tuas obras, porque foi assim que Ele começou a carta da igreja de Laodiceia. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Que o Senhor está dizendo: tudo que você vinha fazer escondido, tudo que você vinha fazer em oculto, tudo que você vinha fazer quietinho por ali, o Senhor está dizendo: eu conheço a tua vida, eu conheço as tuas obras, as tuas ações, os teus pensamentos, os teus desejos, as tuas intenções, as tuas atitudes. Deus está dizendo isso: eu conheço as tuas obras. A Bíblia diz em Hebreus que todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele com quem nós vamos prestar contas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus conhece tudo, Deus vê tudo, entende tudo, enxerga tudo, inclusive a sua vida, inclusive o seu cristianismo frio e morno. E o Senhor está dizendo para a igreja que Ele no versículo 14, quando Ele manda João escrever a carta à igreja de Laodiceia, Ele manda dizer assim, isso diz o amém. O que é que Ele quer dizer quando Ele diz isso diz o amém? Eu sou aquele em que a palavra de Deus se confirma. Eu sou aquele
em que a palavra de Deus se completa, se concretiza, se realiza. Eu sou aquele que cumpre a palavra, a promessa de Deus, ou de ira, ou de salvação, ou de juízo, ou de vida eterna. Eu sou o amém. Isso que Jesus está dizendo. E o que mais que ele diz? Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. O que é que ele quer dizer com isso? O que eu vim pregar para vocês. Quando Jesus diz eu sou a testemunha fiel e verdadeira, ele está dizendo: o que eu preguei, o que eu ensinei, o que eu prometi, o que eu falei, o que eu revelei é fiel, não falha, é verdadeiro, não mente. A minha palavra, é isso que ele está dizendo, ela se cumprirá, quer você creia ou não, porque eu sou fiel e verdadeiro. O Senhor está dizendo, é fiel e verdadeiro para condenar qualquer um que não queira obedecer sua palavra, mas é fiel e verdadeiro para salvar qualquer pecador dentre nós que se arrepender de coração para seguir a sua palavra. Ele é fiel e verdadeiro. E o Senhor diz no versículo número 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele ceará comigo. Quantos de nós, irmãos, por conta dessa mornidão espiritual, alguns de vocês estão aqui hoje, mas não oraram sequer uma hora durante toda essa semana. Alguns de nós aqui essa noite, por conta dessa mornidão espiritual, por conta de estar dividido entre Deus e outra coisa qualquer, não pegaram na Bíblia sequer uma única vez para passar meia hora pelo menos lendo a Bíblia essa semana. Estou falando nem de hoje, estou falando dessa semana. E essa mornidão espiritual tem apagado a luz de Deus que brilhava em tua vida. Mas o Senhor está dizendo que há uma oportunidade ainda. Ele está dizendo: eu estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e comigo. O que Jesus está oferecendo? Comunhão. Jesus está oferecendo para ti, meu querido irmão, você, eu, vios pecadores, Deus está oferecendo para nós comunhão. Jesus está dizendo: eu quero ter comunhão contigo. Jesus está dizendo: eu quero ter comunhão com você. Eu quero andar contigo, eu quero estar contigo, eu quero entrar e habitar contigo. É isso que Jesus está dizendo. Mas para isso é preciso abrir a porta. E esse abrir a porta, irmão, é exatamente o arrependimento que você precisa ter. Você não consegue se entristecer pelo seu pecado. Você não consegue se entristecer ao ouvir essa mensagem confrontando tua vida de pecado. Você não consegue sentir tristeza nem um pouco. Você não consegue reconhecer essa noite, querido, que você está em pecado, vivendo em pecado, e você não consegue sentir tristeza por isso. Não, se arrependa, abra a porta enquanto há tempo, porque haverá um tempo que não teremos mais chance. Abre em Apocalipse 22. Vai vir um tempo com a igreja aqui na terra ainda, que não vai dar mais tempo para se arrepender. Olha o que é que diz aqui, Apocalipse 22, verso 10. E ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O livro, quando o anjo, Deus enviou um anjo para falar com Daniel, revelando os acontecimentos finais para Israel e para a igreja, em Daniel 12, o anjo Daniel não entendeu nada. Daniel escreveu o livro e morreu sem entender. E Daniel disse: eu ouvi, mas não entendi. E o anjo falou para ele e disse: Daniel, cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está muito distante ainda. Muitos vão esquadrinhar ele, o saber vai se multiplicar. Então o anjo disse para Daniel que ele selasse a palavra. O livro ia ficar selado, fechado, porque o tempo era muito distante ainda. Agora olha o contraste do versículo 10 que nós lemos. O que é que o anjo disse para João na ilha de Patmos, na revelação do Apocalipse? No verso 10: não cele as palavras da profecia deste livro. Por quê? Porque o tempo está próximo. No tempo de Daniel, o tempo estava
distante, o fim estava distante. Mas quando João recebeu a revelação do Apocalipse, que Deus mostra a João toda a revelação, no final da carta do Apocalipse, Deus manda o anjo dizer para João: não cele o livro, deixe ele aberto para as pessoas ouvirem e compreenderem, porque o tempo está próximo. Eu quero que você entenda, irmão, o tempo está próximo. Verso 11: quem é injusto, continue fazendo injustiça. Quem está sujo, ou seja, com as suas vestes maculadas no pecado, continue se sujando ainda. E quem é santo, aliás, e quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifique ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Amém. O que é que o Senhor está dizendo, irmão, no verso 11? Quem é injusto, continue sendo injusto. Quem está sujo, quem não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, continue sujo. Mas quem é justo, continue praticando injustiça. Quem é santo, continue se santificando. O que é que ele quer dizer com isso? Que aqueles que são de Deus de verdade tomam decisões, tomam posições, assumem o seu posto, o seu ministério, o seu chamado na carreira que o Senhor lhe propôs. Se tem alguém aqui que é santo, e ser santo, irmão, não é esperar você morrer. Ser santo, irmão, é ser um homem, uma mulher de Deus separado do mundo. Ser santo é não se contaminar com o mundo. Ser santo, irmão, é não viver os prazeres do mundo, é não usufruir os prazeres do mundo. Ser santo, irmão, é não se contaminar com os manjares, com as comidas do mundo. Ser santo é se separar. Ser santo, irmão, é procurar viver uma vida justa, piedosa, temente a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, se desviar do que é errado, ser justo, ser honesto, ser direito, procurar saber que está na presença de Deus, que Deus está ali olhando e que Deus irá lhe julgar, e andar com temor e santidade na presença dele, e obediência à sua palavra. Então o Senhor está dizendo, irmão, que aquele que é injusto, tem alguém injusto aqui? Então continue sendo injusto, porque você vai ser condenado. Tem alguém sujo aqui, vivendo no pecado? Então continue no pecado, que você vai ser condenado. Mas se tem alguém santo aqui, ele diz: continue se santificando, porque você vai ser salvo. Se tem alguém justo aqui, continue fazendo justiça, porque Deus vai te salvar. Então, queridos, o tempo de agirmos é agora. Não dá para esperar mais para amanhã. Não dá para esperar mais para a semana que vem. Nós precisamos ser batizados no verdadeiro cristianismo, ou seja, precisamos ser mergulhados, estar dentro, ser introduzidos, submergidos para viver o verdadeiro cristianismo, como Cristo viveu, como os apóstolos viveram, como a igreja primitiva viveu. Assim possa ser que nós sejamos salvos pela graça de Deus, em nome de Jesus. Somos salvos pela graça, renunciando às paixões, à desobediência, à rebeldia contra Deus, e procurando viver o evangelho de Cristo. Ainda dá tempo, irmão. Deus ainda está dando tempo para nós nos santificar. Deus ainda está dando tempo para nós nos arrependermos. Essa é a noite. Eu espero que essa palavra produza isso no teu coração. Arrependimento. Eu quero que você saia daqui hoje triste, com a consciência pesada e o coração amargurado por causa dos seus pecados. Mas quando você chegar em casa, ou mesmo no final do culto, que você fizer uma oração de arrependimento sincero, eu quero que você sinta o alívio do perdão de Deus na sua vida, porque o evangelho deve gerar essas duas coisas: primeiro, a angústia e a tristeza por reconhecer que sou um pecador; depois, o alívio do arrependimento e do perdão do pecado. Que Deus conceda essa graça sobre a tua vida essa noite.